Gênesis capítulo 8, versículo 22. Está escrito assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeiras e seiva, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso é o Senhor que está falando. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e seiva, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Agora abre sua Bíblia lá em Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel 2, 21. Está escrito assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Pode sentar. A pastora, ela falou que nós precisamos ter uma metanoia sobre nós. E eu acredito muito que esses tempos são Deus querendo mexer na nossa cabeça, para gerar em nós a mente de Cristo. Amém? Mas ela também falou uma coisa muito interessante. Quando nós mudamos os nossos pensamentos, naturalmente as nossas atitudes vão sendo mudadas. As nossas ações não são as mesmas e as nossas reações também não são. Porque quando Deus muda os nossos pensamentos, Ele não só está tocando em algo que pode parecer visível, mas Ele está tocando principalmente em algo interior. Então as nossas ações não são mais pensadas no que os outros vão falar ao nosso respeito, mas as nossas ações, elas são frutos daquilo que a gente sabe que Deus está pensando ao nosso respeito. E uma palavra latente no meu coração nesses dias, nesse mês de agosto, foi a palavra estações. Deus, Ele tem falado comigo sobre estações. Eu entrei o mês de agosto e eu não sou mística, mas eu olho muito para a galera de Israel. Eu olho muito para Israel. A gente costuma falar que Israel é o relógio de Deus. Quando a gente pensa sobre o final dos tempos, sobre a volta de Jesus, mas eu entendo isso de uma forma um pouco mais profunda. Eu acredito que quando os ciclos são encerrados lá, isso tem um impacto no mundo espiritual muito forte. E se você for parar para estudar, para pesquisar algumas coisas, você vai perceber que o judeu, ele se move muito pela questão do 7 ser o número da plenitude de Deus. Então o mês de julho para o judeu é um mês de viver intensamente as coisas em Deus. Eles olham para o número 8 e eles entendem que o 8 é um número de finalizar coisas, de finalizar ciclos. Então eles olham para agosto e agosto é como se fosse o encerrar de algumas etapas, o encerrar de alguns processos para eles. E aí vem o mês de setembro, número 9, para o judeu é o início de novas coisas. Então julho, agosto e setembro são meses que lá no mundo espiritual algo está acontecendo, algo está sendo transformado, porque é um tempo de fechar ciclos e de começar novos ciclos. É nesse tempo que a gente percebe a transição de algumas coisas. Setembro se finaliza o ano para o judeu. O ano novo judeu é comemorado em setembro, querido. Então eu percebo nesse tempo algo diferente acontecendo. Deus, Ele está trocando as estações nas nossas vidas. Deus, Ele está mudando algumas coisas na nossa vida. Deus, Ele está finalizando alguns ciclos na nossa vida.
Talvez é por isso que você não entende por que nesse mês você chorou tanto. É Deus tirando algumas coisas de dentro de você, porque Ele está trazendo uma nova estação para a sua vida. Talvez você olhou no espelho esses dias e nem você se entendeu. Veio uma tristeza sem motivo, ou então veio uma quietude além do normal, ou então uma necessidade de ficar mais sozinho com Deus. Eu estava falando com a Daisy. Eu tenho sentido uma necessidade um pouco maior de ficar mais na minha solitude com Deus. Mas eu tenho entendido que não é para que eu me isole, mas para que eu receba suprimento de Deus para a nova estação que está às portas. A gente percebe que há algo querendo travar a gente, mas também há algo querendo impulsionar a gente. Porque tudo que o inimigo quer é que você não viva as novas estações que Deus tem para você. Por isso que quando há um momento de transição, ele tenta te segurar, ele tenta te parar, ele tenta te fazer desistir, ele tenta te fazer ter o sentimento de que não vale a pena permanecer. Mas o Espírito de Deus dentro de nós, ele sabe que na vontade de Deus há um novo nível sendo apresentado. Existem mais 1000 côvados sendo abertos, existe uma transição acontecendo. É por isso que nesse tempo ele continua dizendo: dá mais um passo, insiste um pouco mais, ora um pouco mais, se entrega um pouco mais, porque está às portas uma nova estação de Deus para a nossa vida. Nessa nova estação, algo difícil acontece, porque Deus não leva ninguém a uma nova estação se esse alguém não estiver disposto a desapegar das coisas velhas, a desapegar de sentimentos velhos, a desapegar de feridas velhas, a desapegar de rancores velhos, a desapegar de desamores antigos. Deus está chamando você, minha querida, para viver um novo tempo nele e entender que as decepções do passado não definem o que você vai viver no seu futuro. As desilusões amorosas do passado não dizem que você não será feliz no amanhã. Aonde alguém te tocou e te machucou ontem, Deus é suficientemente capaz para te curar dos teus traumas, para te arrancar dessas correntes e te levar a um lugar aonde você tocará alguém para curar, porque você foi curada. É Ele quem muda as estações na nossa vida. Ele fala a Noé, na primeira parte que a gente leu, ele está dizendo a Noé: Noé, depois de ter trago o dilúvio, depois de ter transformado a terra, Deus está dizendo, fazendo uma aliança com Noé, e está dizendo: Noé, eu não vou tornar a destruir a terra, eu não vou fazer a terra pagar por um pecado do homem. E ele continua dizendo: enquanto houver dia, enquanto houver terra, enquanto houver esperança, ele está dizendo: vai ter dia e vai ter noite, vai ter inverno e vai ter verão, vai ter sementeiras, que é o que nos dá sementes, e vai ter seiva, que é praticamente o momento da colheita. Deus está dizendo: enquanto houver a terra, haverá estações, haverá períodos, haverão etapas, haverão processos, haverão momentos. Nós conhecemos 4 estações, sim ou não? Inverno, verão, primavera, outono. E minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Nós como cristãos viveremos essas 4 estações. Nós como mulheres de Deus viveremos essas 4 estações. Nós viveremos momentos em que o vento vai estar gelado, em que todo mundo ao nosso redor vai estar com um amor frio e tentando esfriar o nosso amor.
em que as palavras não serão para que você adore, mas serão para que você pare de adorar, em que as palavras lançadas sobre você não serão palavras de afirmação ou palavras benditas, mas serão palavras malditas. Nós viveremos tempos em que nossos líderes, infelizmente, talvez não acreditarão em nós, nossa família não acreditará em nós, nossos irmãos não saberão como nos ajudar. Esse é o tempo do inverno. No inverno tudo dói um pouco mais profundo. No inverno tudo machuca um pouco mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, uma palavra de esperança para a sua vida. A estação do inverno, o período do inverno, ele vem, mas ele passa. Dias frios virão, e o que eu devo fazer nos dias frios? Alimentar a lenha do fogo que há no seu amor por Deus. Injetar lenha no seu altar. Conservar dentro de você acesa a chama do primeiro amor. O Senhor falou algo para mim há um tempo atrás. Ele disse: Karen, só não vai ser atingido pela frieza dos últimos dias aquele que conservar em si, aquecido e vivo, o amor dos primeiros dias. Sabe como a gente vence o inverno? Conservando o coração de criança dentro de nós em relação a Deus. Não no sentido de infantilidade, mas no sentido de entrega. No sentido de não precisarmos apontar o dedo para quem está nos ofendendo. A gente sabe quem nos defende. O inverno nos mata quando ele entra dentro de nós. O inverno nos destrói quando ele entra dentro de nós. Quando o frio de fora se torna o frio de dentro. E aí a fé vai morrendo, o amor vai esfriando, a confiança vai acabando, até o momento em que a gente vai embora. Porque parece que não tem mais motivo para ficar. O inverno, quando entra, te torna insensível. Mas você vence o inverno quando você conserva aquele coração que vai dizer: Pai, eu só tenho a Ti. Pai, eu só tenho a Ti. Esse coração vai te fazer colocar lenha no teu altar e não questionar por que o fogo do lado está apagando, mas entender que o seu não pode apagar. O inverno vem, o inverno passa. Você vai viver os momentos de inverno, mas por favor, não deixe o inverno entrar dentro de você, porque ele vem e ele passa. Nós conhecemos o outono e nós viveremos momentos de outono na nossa vida com Deus. O momento de outono é aquele que você olha para o seu fruto e você vê alguém levando o seu fruto. Que você olha para as suas folhas e elas estão tão verdinhas, estão tão bonitinhas, mas agora elas começam a amarelar e começam a cair. Esses são os momentos em que a gente vai precisar entender que vida com Deus não pode ser confortável ao ponto de se tornar só um momento de aparência. É por isso que Deus permite os outonos na nossa vida. Levam os nossos frutos não para que a gente morra, mas porque alguém aí está com fome. Deus permite que os frutos sejam levados para alimentar os famintos. Mas Ele também permite que o fruto seja levado para abrir espaço para a árvore dar novos frutos.
É o momento que a gente vai ver as nossas folhas indo embora, porque não é sobre uma beleza exterior. Para Deus é mais importante a beleza do nosso coração. Talvez vão chegar rugas e a gente não gosta de rugas. A gente não gosta de cabelo branco. Talvez esse tempo vai chegar, mas o nosso coração não pode se tornar um coração envelhecido na presença de Deus. Precisa continuar sendo um coração puro. Meu maior sonho, minha querida, é ser uma irmã do coque. Eu acho que eu já falei isso aqui. Aquele cabelo branco amarradinho aqui, andar devagarzinho. Eu tenho vontade de ser uma velhinha muito enrugadinha. Minha amiga vira para mim e fala assim: não, vou te levar para fazer um botox. Não quero, cara. Eu aprendi que ruga não é defeito, ruga é enfeite para quem tem experiência com Deus. A gente pode contar, não do que os outros viveram, mas do que nós vivemos com Ele. Porque não pautamos o nosso dia em estações que pedem aparência, mas em uma vida que rompe as estações com essência, com testemunho, com verdade, minha querida. Eu aprendi com a minha avó, ela falava assim: Karen, nunca tente camuflar para Deus o que o teu coração está sentindo, porque Ele sabe. A gente não precisa virar para Deus e fingir que a gente é a Mulher Maravilha. A gente precisa entrar na presença de Deus, conscientes de que somos filhas amadas. Filho chora, filha chora. Filha se fere, filha se machuca, filha sangra, e o pai está lá. Eu acho que, eu não sou mãe ainda, mas eu acho que uma das coisas mais incríveis para uma mãe deve ser saber que mesmo o filho sendo tão frágil, tendo tantas fragilidades, ele é capaz de crescer e amadurecer. Ele é capaz de conquistar sonhos. Talvez no período do outono Deus permita que as folhas sejam levadas, para que você volte a olhar para o que você tem de mais importante, que não é um cabelo chapado, não é uma maquiagem bem feita, não é um delineador de gatinho, mas um coração puro diante de Deus. Nós não podemos ser levadas pelas amarguras da vida e fazer com que essas amarguras amargurem o nosso coração. Talvez, eu vou ser sincera com você, talvez eu estou vivendo esse tempo de outono. Se você conhecesse a Karen de antes, ninguém ia gostar da Karen de antes. Nem eu gosto de lembrar da Karen de antes. Eu era muito manipuladora e ficava fazendo chantagemzinha, essas coisas. E aconteceu uma coisa na minha vida, as meninas mais novas vão entender isso. Eu me apaixonei. Antes desse rapaz eu nunca tinha amado nenhum outro, era só aquele negócio, sinceridade para você, era só para não ficar sozinha. Mas o meu último relacionamento, eu falo para você, eu o amei. E ele foi um instrumento de Deus para aperfeiçoar a Karen em relação às pessoas. Eu aprendi a acreditar que as pessoas não fazem por mal todas as vezes, mas que sempre fazem por bem. Eu aprendi a acreditar que as pessoas podem melhorar, porque antes eu não acreditava, era aquele sentimento fatalístico. Nunca vai mudar, nunca vai melhorar. Aí quando eu me relacionei com ele, Deus o usou para me moldar, só que aí a gente terminou. Sofri, cara, Deus sabe. Chorei.
Mas chorei 2 meses. Depois eu falei, Deus, não vou mais não. Chega, eu vou chorar por homem, tá doido. Passou 2 meses, parei de chorar, já conseguia conversar com as pessoas sem encher o olho de lágrimas, sim. Mas eu ainda não tinha meu coração liberado sobre aquilo que tinha acontecido. Passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cara, e o seu coração ainda não estava liberado do que tinha acontecido. Mas passou os 3 anos e o Espírito Santo começou a me questionar algumas coisas. Ele removeu algumas folhas. Depois de 3 anos, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, tá curada. E Deus olhava para o meu coração e falava, tá só escondido. Aí ele tirava as folhas. Quando ele tirou a primeira folha, ele falou assim, Karen, você consegue lembrar sem dor? Eu falei, não, Espírito Santo. Eu amava aquele miserável. Ele tirou a segunda folha, ele falou assim, Karen, você consegue ser grata pelo que eu usei ele como canal para mudar dentro de você? Não, Espírito Santo. Quando chegou o 4º ano, 4 anos, gente, 4 anos, o Espírito Santo me fez perceber que eu já conseguia lembrar não só sem dor, mas com gratidão. Karen, mas você chorou? Chorei, mas eu consigo hoje lembrar de tudo que eu era antes e de tudo que foi mudado em mim, em todo esse processo. E hoje eu olho para esse rapaz com gratidão. Eu o amo, não mais no sentido romântico da palavra, mas eu o amo porque ele foi um instrumento de Deus para que eu me tornasse uma pessoa melhor. E eu olho para mim hoje e eu falo, Deus, não me deixe nunca mais voltar a ser quem eu era antes. Mas para que isso acontecesse, Deus precisou remover algumas folhas que foram doloridas de ver sendo tiradas. Deus precisou remover alguns frutos que foi difícil vê-los tirando eles de mim. Mas deixa eu te falar mais uma boa notícia. O outono vem, mas o outono também passa. Você pega as estações, as lições do inverno. Você pega as lições do outono. E aí você percebe, estamos caminhando para um novo tempo, uma nova estação, que eu acredito ser a primavera. Na primavera, tudo é mais colorido. A gente já nem lembra mais dos dias melancólicos e cinzentos do inverno. A gente já nem lembra do que roubaram de nós no outono, do que tiraram de nós, do que foi levado no outono. Porque a gente olha para o chão e a gente vê uma nova flor nascer. A gente olha para o lado e a gente vê um novo começo de fruto aparecendo. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é suficientemente capaz para fazer novas todas as coisas. Ele permite que esses períodos de ventos que esses períodos aconteçam, levem as coisas, porque Deus ele não pode fazer nascer um fruto novo na vida de alguém que ainda quer estar apegado aos frutos velhos, mesmo quando eles já estão podres. Fruto podre, meu querido, não é saudável, não. Ele está abrindo espaço para que você perceba, para que você dê, para que você resulte, proporcione frutos novos na sua vida. Na primavera, a gente sorri mais. Na primavera a gente está andando e parece aquele filme do Shrek. A gente ouve os passarinhos cantando. A gente olha para dentro da nossa casa. Glória a Deus pela comunhão que está nascendo. A gente olha para o nosso estágio, trabalho, faculdade.
E a gente está feliz porque temos isso. Deus permite o inverno e o outono para que a gente aprenda a desfrutar plenamente da primavera. Na primavera, a gente vai ver um mundo preto e branco se tornar colorido. A gente vai ver dias nublados se tornarem dias ensolarados. A gente vai ver, bota assim na mente, inverno e outono são as noites da nossa vida. O choro dura todo esse período. Mas aí vem primavera e verão, são os dias da nossa vida. A alegria vem ao amanhecer. Por que Deus não nos poupa do choro? Ele não nos poupa do choro aqui. Porque é o choro que limpa o nosso coração, para que os nossos sorrisos sejam pelas motivações certas. Para que o nosso sorriso não seja por ver alguém cair, mas que seja por ver alguém que se levantou. Para que o nosso sorriso não seja mais por ver uma irmã que você não queria que tivesse em um lugar de status, uma jovem que você não queria que tivesse em um lugar mais visível. O seu sorriso não vai ser mais quando ela for criticada, apontada, apedrejada, mas vai ser quando Deus a levantar em lugares ainda mais altos. Você vai ser feliz vendo brotar, não importa se é no teu jardim ou no jardim da tua irmã. Na primavera, a gente começa a ver o fruto do Espírito sendo manifestado dentro de nós. Porque Deus regou no meio do inverno. Porque Deus cultivou no meio do outono. E aí quando chega a primavera, você uma hora ou outra se dá conta. Cara, tô mais paciente, o que está acontecendo? Antes, na primeira divergência de opinião, você mandava pro inferno as pessoas. Hoje não. Você sabe lidar com pessoas que pensam um pouco diferente de você. E isso demonstra fruto do Espírito na sua vida. Antes você não tinha paciência para nada com os teus pais. Se eles falassem algo que você achasse que eles não tinham razão, você esbravejava na tua casa e entrava batendo porta no teu quarto. Hoje não. Você consegue ouvi-los falando algo que para você talvez eles não tenham razão, mas para você importa mais obedecer do que ter razão. Fruto do Espírito. Longanimidade, o que é isso? A TPM não é mais o que dita as nossas reações. A fome não é mais o que dita as nossas reações. A gente está morrendo de fome. E o homem fala bem assim, espera mais um pouco. O amigo fala bem assim, vai demorar mais 1 hora. E você está aqui. Esperei com paciência no Senhor. Longanimidade. Você demora um pouco mais para perder as estribeiras, como diria minha avó. Domínio próprio. Eita. Tchê. Esse pega na veia da coxa. Que é isso, Karen? Sua primeira palavra em resposta a alguém que te ofendeu não é também ofender. Agora é dobrar os joelhos e falar assim: Senhor, se eu fosse a mesma de antes, eu dava na cara, mas como eu não sou, vai no meu lugar e me justifica. Essa guerra não é minha mais. Domínio próprio. Você bate a cabeça do dedinho nos móveis da casa e você não chama mais o Satanás. Você clama o sangue de Jesus. Domínio próprio. Você lida com pessoas mais lerdinhas no entendimento e você não é mais aquela pessoa que fala: não, deixa, chega. Vou explicar 10 vezes a mesma coisa. Não, você fala assim: ó, senta aqui, deixa eu te dizer.
É desse jeito, eu estava falando disso, foi isso que aconteceu. Longanimidade, domínio próprio, tudo se misturando assim, fruto do Espírito na sua vida. Na primavera ele aparece. A mulher virtuosa aparece. A jovem prudente aparece. E aí depois da primavera chega o verão, sim ou não? E eu termino aqui. Sim ou não? Verão. Cara, verão, eu penso em verão, eu penso em praia, sim ou não? A gente pensa em praia. Só que talvez eu seja um pouquinho diferente de você. Eu não penso em praia assim, pra ir lá e mergulhar. Não é a coisa que eu mais gosto de fazer. Meus amigos, quando vão comigo pra praia, minha família, meus amigos, a gente vai, e eles geralmente são os primeiros a ir lá. Tudo parece uns peixes, vai nadar de uma vez, mergulha de uma vez, tá nem aí. Eu só boto o pezinho assim primeiro, boto a mãozinha na coxa, se eu tiver de roupa, boto a mãozinha na cintura e fico lá uma meia hora só olhando. Verão é o tempo que você desfruta? Sim. A maioria das pessoas tira férias no verão para aproveitar, para desfrutar. Mas o verão na sua vida com Deus também precisa ser o momento em que você contempla. Precisa ser o momento em que você é fascinado por aquilo que Deus está fazendo. O verão é a época de maior calor. Aqui parece um constante verão. Goiânia parece um constante verão. Se eu vim aqui 2 vezes, usei blusa de frio, foi muito. Mas o verão é o momento em que a temperatura não costuma baixar. Na sua vida, o seu verão precisa ser o tempo mais constante com Deus. A estação mais constante com Deus. O verão não é o tempo em que nunca chove, mas chove e a temperatura continua alta. Nossa vida, tempestades e a temperatura continua alta. Desertos e vales, vendavais e tudo mais, e a temperatura continua alta. O verão demonstra e revela a sua constância com Deus. Agora, para terminar, eu falei para você sobre o inverno, a primavera, o verão, o outono. Mas você sabe o que todas essas estações nunca muda na árvore? Nas estações trocam-se as folhas, trocam-se os frutos, renova-se a força, renova-se a essência, a aparência, mas nenhuma estação leva embora as raízes. Quando Deus fala sobre estações na nossa vida, Ele fala sobre processos para que nós amadureçamos, mas Ele nos garante que em meio às estações o fundamento estará seguro. E se o inverno levar as suas folhas, se tiver raízes, as folhas serão renovadas. Se o inverno for frio demais, se tiver raízes, não vai morrer, vai só ser guardado. Eu me lembro de Jó. Jó fala que há esperança para a árvore cortada. A gente não sabe em qual estação ela foi cortada. A gente não sabe por que ela foi cortada. A gente sabe que ela foi ferida e foi cortada. Mas as raízes continuavam lá.
O Deus que cuida de você no meio das estações é o mesmo que se responsabiliza por cuidar das raízes. Se tiver 1 grama de esperança de raiz, Ele traz águas vivas. E ainda que elas não cheguem ao momento de te tocar, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, a árvore voltará a brotar. Se o inverno te cortou, no inverno Deus pode mandar águas que te renovam. E você se tornar um milagre no inverno. Como, Karen? A árvore que dá frutos no inverno. Se foi no outono que te cortaram, Deus Ele pode levar águas vivas no outono e te fazer ser um milagre no meio do outono. Se a primavera veio e talvez por ser tão alegre você se esqueceu de Deus. Porque nós temos 2 extremos, ou a gente se esquece de Deus como quando tudo está difícil porque a gente acha que Ele não cuidou, por isso que está difícil. Ou a gente se esquece de Deus porque tudo está muito bom e a gente acha que não precisa dEle porque tudo está muito bom. Deus é o Deus que pode trazer águas na primavera e te fazer ser um milagre na primavera. Qual milagre, Karen? A árvore que volta. Alguém que permanece. E o verão, se a sua temperatura em Deus baixou no meio do verão, todo mundo está com fogo aceso e você vem no culto, você só se sente constrangido a levantar a mão porque todo mundo está levantando. Deus pode levar seus rios de vida no meio do verão e te fazer ser um milagre no meio do verão. Alguém que as pessoas olharam e conheceram porque não é mais o mesmo. Todo mundo está adorando intensamente e ela já não consegue mais. Aí vem os rios das águas vivas de Deus. E alguém olhou e viu que você estava baixo, temperatura baixa, se esfriando, se tornando morno, mas agora voltou a estar quente na presença de Deus. A temperatura subiu outra vez. Fica de pé comigo, eu quero orar por você. Deus, Ele está nos levando a um tempo de transição, menina, mulher. Eu conversava com uma amiga minha esses dias, a gente chorou, cara. Contando nos dedos as mulheres de Deus que existem como referência para muitas hoje em dia, são poucas. São poucas mulheres referências que temos hoje, mas deixa eu te falar, Deus está super afim de levantar uma geração de mulheres poderosas na presença dEle. E o empoderamento de Deus é diferente, né, pastora? Deus não vai te empoderar com espada para assassinar ninguém. Deus não vai te empoderar com uma outra bandeira que não seja sobre o reino dEle, não. Deus vai te empoderar com um coração e uma vida cheia do Espírito dEle. E isso é ser uma mulher empoderada. Uma mulher de sucesso. Não é aquela que grita, eu farei todas as coisas. Mas a que grita, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente ouviu, não é na nossa força. E o nosso empoderamento é saber que não é na nossa força, mas é na força daquele que nos amou, na força daquele que nos chamou, na força daquele que te fez nascer. E Deus não faz nada nascer por acaso, minha querida. Você tem um propósito e nesse tempo Deus se revelará a você. Se pela boca de profetas, não sei. Se pela boca dos seus pais, não sei. Se pela palavra lida no quarto, não sei. Mas é tempo de Deus se revelar.
Menina, deixa eu te falar uma coisa. Não deixa para quando você tiver cabelos brancos, não. Não deixa para quando você casar, não. Você está solteira agora. Cuida das coisas de Deus com a intensidade do seu coração. Quando eu era mais nova, eu tinha muita alegria em limpar a igreja com os jovens. A igreja era essa metade do altar aqui, a minha igreja, quando eu era pequena. Não precisava de muita gente para limpar, mas muita gente ia para limpar. E nas escalas, colocavam às vezes a gente no banheiro, eu e mais algumas pessoas, 2. Para limpar 4 banheiros, 2 de mulheres, 2 de homens. E você pode falar assim, Karen, que trouxa, você está falando de limpar a igreja, de lavar banheiro, É porque quando a gente tem consciência de quem a gente é em Deus, isso não faz a gente achar que está sendo menosprezada, não. Que está sendo diminuída, não. A gente quer servir, isso é a melhor forma que podemos fazer hoje de servir a Deus. E a igreja for dobrar os nossos joelhos para limpar um banheiro, a gente limpa com alegria no nosso coração, porque é para Ele. É tão importante quanto quem vem aqui tem um microfone na mão. Se o teu coração estiver no lugar, isso é adoração. Quando Deus muda as estações, Ele muda prioridades. Mas o fundamento continua sendo Ele. Ele é o sobre. Ele é o primeiro. Mas as prioridades depois vão mudando. Deus está mudando as nossas prioridades. Não é mais sobre ficar no nosso quarto agora, porque as igrejas estão fechadas. Elas estão abrindo as portas. Não é mais sobre ficar longe, porque fecharam as portas estão abertas agora. Se portas estão abertas, é porque é para você chegar mais perto. É para você entrar de novo. E às vezes entrar do lugar de onde seu coração nunca deveria ter saído. Da presença de Deus. Vem inverno, vai inverno e nós permanecemos. Vem outono, vai outono e nós permanecemos. Vem primavera, vai primavera e nós permanecemos. Vem verão e vai verão e nós permanecemos. Porque aquele que está edificado sobre a rocha, aquele que tem o fundamento certo, aquele que tem suas raízes firmes, não será abalado. Coloque a mão no seu coração, eu quero fazer uma oração e terminar. Senhor, eu te apresento as minhas irmãs, Pai. Das mais novas, às mais vividas. Espírito Santo, eu não sei as experiências que elas têm desde o começo até hoje. Eu não sei como foi a infância, como foi a adolescência, como está sendo a juventude. Eu não sei como foi o processo para amadurecer. Eu não sei como foi os processos amorosos que elas tiveram ou o processo familiar que elas têm. Mas Espírito Santo, às vezes o Senhor nos faz passar por algumas fases. Fases difíceis e fases não tão difíceis assim. Fases doloridas e fases não tão doloridas assim. Mas a tua palavra disse que isso aconteceria. Haveriam dias e haveriam noites, haveriam estações e estações. Mas a tua palavra também diz que o Senhor nunca nos abandonaria. Pai, que elas sejam vencedoras nessas estações, qualquer que seja, Pai. Senhor, que aquilo que elas têm que aprender no meio desses processos, os olhos delas estejam abertos para aprender.
o coração esteja aberto para aprender. E que toda escama que o inimigo tentar colocar, que todo obstáculo, que toda cegueira que o inimigo tentar colocar, caia por terra hoje em nome de Jesus. Eu profetizo sobre vocês visão clara da parte de Deus, direção clara da parte de Deus. Espírito Santo, que os corações delas sejam blindados pelo Teu Espírito. Não mais sentimentos amargos, não mais sentimentos depressivos, não mais sentimentos desequilibrados, não mais confusão nos sentimentos, Espírito Santo, mas que o Espírito domine sobre os sentimentos. Nós não vivemos pelo que sentimos, vivemos por fé. Espírito Santo, que a mente delas sejam blindadas hoje, Espírito Santo. Comece a colocar uma peneira nos ouvidos e uma peneira na boca. Comece a colocar uma peneira nos olhos, Espírito Santo. Espírito Santo, comece a decidir por elas e com elas aquilo que entra e aquilo que sai. Aquilo que entra no ouvido e vai ao coração, e aquilo que entra no ouvido e sai pelo outro. Palavras malditas sejam repreendidas em nome de Jesus. Palavras malditas sejam repreendidas em nome de Jesus. Não importa se vieram de pessoas distantes ou se vieram de pessoas próximas. Palavras malditas estão repreendidas no nome de Jesus. Mente limpa, Espírito Santo. Mente sã, Espírito Santo. Coração são, Espírito Santo. Clareza na visão em nome de Jesus. Fale comigo assim, diga: eu recebo suprimento para vencer e viver essa nova estação que está chegando. Se você puder, dê uma salva de palmas ao Senhor.